Fala galera, tudo bem? Retornamos com o nosso programa hoje, dia de Rock Guri, para falar de um disco muito bacana, na verdade de um cara muito bacana, né? É o disco Pegadas, de 1987, do nosso querido Bebeto Alves. Ele então estava na lista de 54 dos jurados do livro Os Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, e na lista ele aparece lá no ranking na 23ª posição. Esse disco ele tem a sua formação Bebeto Alves na guitarra e voz, Everton Pires no baixo, Bebeto Mor na bateria e Fernando Corona nos teclados. E ele foi gravado pela Continental. Quer conferir mais sobre esse disco? Fica com a gente depois da vinheta. Algumas curiosidades sobre Bebeto Alves e também sobre a gravação desse disco. Para quem não sabe, durante um bom tempo, o Bebeto foi morar nos Estados Unidos por estar cansado do mainstream, do business da música. Olha só, palavras de coaching. Ele nunca tinha saído do país. Já estava há uns 30 anos, né? Nem as duas filhas haviam saído, obviamente, também. E foi lá que ele compôs, então, todo o disco Pegadas. Então, ele voltou e gravou esse disco. Isso trouxe de volta ao Rio Grande do Sul a vontade de gravar Pegadas. Ele morou em Cambridge, junto com um amigo dele, que era do Utopia, o Ricardo Frota, que tocava violino e estudava por lá também. O Bebeto ele conta em entrevistas que durante esse período fora do Brasil, ele fez muita coisa. E uma curiosidade é o que ele mais fazia lá era ser modelo nu. O Bebeto Alves, a gente olha, é um galã, né? Vai estar fazendo modelo nu, mas tudo bem. Olha, a filha seguiu os passos. Ele também trabalhou com um cara que era dono do prédio onde ele morava, e daí era na casa, no meio dessas profissões loucas que ele fazia lá, que ele acabava criando as canções. Além de trabalhar bastante lá, ele também ia em muitos shows e ouvia muita coisa diferente. E foi no período que ele morou nos Estados Unidos, era um período que estava no período da guerra da Líbia, né? Onde os Estados Unidos invadiram a Líbia, teve a guerra, e muito disso, tudo que ele viveu, dessas experiências dele, trabalhando, experiências da guerra e essas conversas com o dono do prédio onde ele morava foram influências que apareceram no disco Pegadas. Bebeto Alves foi um dos fundadores, nos anos 80 e 90, da Cooperativa Mista dos Músicos de Porto Alegre. Ele também trabalhou no Instituto de Música, enquanto o nosso grande saudoso Olívio Dutra era governador do estado. Que gente qualificada que tinha nesse governo, Olívio, hein? Em 2013, foi lançado um documentário que conta a história do Bebeto, que é intitulado Mais Uma Canção. Esse documentário foi apresentado no Festival de Gramado, na época, e abre com um dos hits da carreira do músico, chamado Pegadas, que é o nome de uma música que está neste álbum, também chamado Pegadas. Esse álbum, então, ele tem apenas 8 faixas, que são Rasa Calamidade, Críticos, O Sobrevivente, From the Other Side, eu deixei só para te falar essa, tá? Beirute, Depois da Chuva, Um Instante do Teu Amor e Pegadas. E é sobre esse disco que agora a gente fala, conta e dá a nossa querida e inenarrável, fundamentada e bela opinião. Vila nome bonito de uma constelação. Vila Cruzeiro do Sul. Ha! Lá ninguém mete a mão. Yeah! Oh, oh. Yeah! Então, vamos falar um pouco sobre esse disco, um baita disco, né? Eu, particularmente, eu prefiro o Bebeto Alves no seu trabalho com milongas, e não é nenhuma demagogia eu falar isso, porque realmente eu acompanho e gosto muito do trabalho dele com Boca Freire, com o Ianel, que para mim ali tem algo, tem uma pegada rock e ao mesmo tempo uma pegada milonga, milonga de verdade mesmo, né? Uma coisa chamameceira, é bonito de ver, sem deixar de lado, obviamente, a pegada rock. Eu, inclusive, acho que, se fosse para escolher um disco, eu escolheria um disco que
que traz essas milongas, né? E falando um pouco sobre esse álbum, ele é um álbum muito bom. Ele tem uma pegada em algumas músicas do ska, né? Um ska bem elaborado, bem feito e tal. Tem, inclusive, uma música, essa música que o Wunder falou para vocês belamente, no idioma inglês, que é uma música que é totalmente ska, né? A From the Other Side é totalmente ska, é uma música bem bacana. São grandes músicos que estão gravando com ele, então eu acho que isso fica presente nessa gravação. Mas a gente tem uma questão que a gente queria conversar um pouquinho, foi que logo quando o livro, Os Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, começou a circular e começou a ideia da elaboração dele, da composição dele, a gente perguntou e criticou, críticas construtivas, assim, perguntas sobre o porquê que não existiam alguns álbuns ao vivo e tal. Eles disseram que sairia num adendo, dentro de um adendo, num outro livro adendo, que as pessoas iam ter que comprar depois, não sei o quê, um capítulo só para acústicos, um capítulo só para ao vivo, um capítulo só para bandas com baixista canhoto. E falaram que ia ter uma série de outros capítulos e que não teríamos discos ao vivo nessa lista. Mas Pegadas é um disco gravado ao vivo. E aí, bom, abre precedente por uma série de questões. Inclusive, sempre que a gente grava um programa, a gente grava 2 programas, né? A gente sempre grava junto, agora à distância. E o próximo programa a gente vai falar do Injustiçado, que é o Pouca Vogal, e que para nós o disco ao vivo é muito melhor do que o disco de estúdio, mesmo eles sendo injustiçados, e a gente não colocou o disco ao vivo por ter esse pretexto, essa parada da lista de só ter discos de estúdio, e esse não é um disco de estúdio. Nem por isso deixa de ser bom. A gente só está levantando essa questão porque foi algo nos dito, inclusive, se vocês acompanharem lá o nosso programa de número 1, onde a gente entrevista um dos autores do livro, né? Ele está falando um pouco sobre isso. Então, só queria fazer esse adendo antes de terminar minha opinião sobre esse disco. É um disco que realmente marca o rock gaúcho, marca a trajetória do Bebeto e mostra o quanto ele pode ser genial fazendo músicas sem rótulos. Porque, cara, tu pode dizer que é qualquer coisa isso, que é psicodelia, que é ska, que é simplesmente rock and roll, e aí depois ele vai para uns projetos de milonga, daqui e dali. Cara, ele é incrível. Que baita cidadão, e que bom que temos esse disco com uma exceção aqui, mesmo sendo disco ao vivo, no nosso programa. Pois é, cara, eu também fiquei pensando nisso quando a gente estava escrevendo o roteiro, essa situação, assim. Porque, como tu disse, não foi a primeira vez que isso apareceu. Acho que no caso Vera Louca também a gente cogitou botar o ao vivo no Teatro São Pedro, que é um disco muito bom, só que a gente acabou não colocando porque a gente estava seguindo, quando a gente pensa Justiçado, seguindo um critério da lista. Mas concordo contigo que Pegadas merece estar na lista. A gente é contra esse argumento de não poder discos ao vivo, é isso que a gente não concordava, né? E Pegadas abre um precedente para isso. Inclusive, a gente pode debater depois mais sobre isso em outros programas, porque talvez tenham outros precedentes e a gente não se ligou ainda. Pode acontecer mais à frente a gente encontrar outro disco que também foi gravado ao vivo e abrir mais um precedente. Mas, cara, esse disco do Bebeto Alves, voltando ao trabalho, como tu disse, meu, o Bebeto Alves era um cara que eu não escutei muito, assim, sabe? Eu escutei alguns discos de milonga junto contigo, isso quando ainda pré-pandemia, né, que a gente conseguia se encontrar pessoalmente. E eu ouvi alguns discos contigo e eu acho que eu vi ele se apresentou na turnê do Humberto Gessinger Insular. Ele tem uma música com o Humberto naquele disco que ele tocou no show que eu estava em São Leopoldo, assim. Era o meu contato com o Bebeto Alves, além da Mel, né, que é a filha dele, que também a gente conhece, que é atriz da Globo e tudo mais. Acho que da Record agora. Então esse era o meu contato com ele, cara. Eu não conhecia muito do trabalho dele e eu fiquei bem surpreso com esse disco. Eu achei ele muito bom mesmo. E eu acho assim, a gente pegando 87, que é o ano que ele sai, e o rock gaúcho, eu acho que ele é um disco muito experimental, assim, porque se nós pegarmos nos anos 80 ali, tinha engenheiros que faziam um ska, eu acho que o primeiro álbum deles tem muito de ska, assim, que a gente vê no álbum do Bebeto, mas tirando essa uma música, assim, a gente vê que era muito diferente do Nenhum de Nós, era muito diferente do Engenheiros, era muito diferente de outras bandas que surgiram na época. E eu acho que isso é massa, assim, porque a gente consegue tirar o Bebeto do rótulo rock gaúcho, não que ele não esteja fazendo também rock gaúcho. Até porque
um destaque à parte para as guitarras nessa gravação, assim, que é muito boa. E eu acho que, por mais que não é um álbum que traz milongas, eu acho que ele já traz algumas pequenas referências do nosso regionalismo nas composições, nas melodias, que a gente vai acabar vendo depois, né, quando ele lança, de fato, as milongas e tudo mais, que é um trabalho longo da carreira dele, que ele se dedica até hoje. Mas eu acho que esse disco é um disco muito importante, cara. E eu acho que o Bebeto Alves entra numa lista de artistas meio subestimados, sabe? Eu acho que ele não é tão reconhecido pela massa. Eu acho que se criou uma geração ali, óbvio que baseada em grandes músicos, como a Comunidade, como o BD, como Engenheiros mais antigamente, como Nenhum de Nós. E o Bebeto Alves acabou caindo por um caminho, daqui a pouco ele fazer uma música pouco comercial depois, ele fez projetos mais autorais mesmo, ele acabou sendo um pouco, não digo ficado de lado, assim, mas eu acho que ele merecia ser mais valorizado, sabe? Ouvindo esse disco, eu esperava, é um cara que eu não conhecia, eu pensei, pô, como é que eu não conhecia esse cara antes, sabe? Uma coisa que também é engraçada, né, que normalmente os artistas eles vêm com seus primeiros discos, né? E dessa vez isso não aconteceu, né? Porque por mais que ele tivesse alguns discos anteriores que foram gravados em estúdio, e ele tem uma quantidade enorme, assim, o primeiro lançamento dele é de 1978, então a gente está falando de quase uma década depois de ser esse disco. Isso chama mais atenção ainda, de tipo, tá, esse disco é importante, sim, mas naquela lógica saudosista que sempre se usa do primeiro disco, e não ser o de estúdio, ser o ao vivo, mostra o quanto esse disco é importante, mesmo sendo ao vivo, ter sido colocado numa lista que dizia que não poderíamos ter discos ao vivo, né? Então, Claro, só para a claro. gente... Não, se não me falha a memória, Pegadas é o quarto ou quinto álbum da carreira dele. E isso a gente já quebra isso que tu falou, entendeu? A gente estava vendo muitas vezes isso acontecer, de ser sempre o primeiro disco. A carreira do Bebeto é gigante, assim, ele tem muito trabalho, ele lança trabalho, assim, a cada 2, 3 anos ele estava lançando alguma coisa, fora os projetos alternativos dele, fora da carreira solo. Então, pô, eu acho que como eu disse, cara, ao mesmo tempo que eu achei muito bom, eu fiquei me questionando sobre isso, sabe? Por que ele não é mais valorizado pela galera? Ele entrou daqui a pouco, não sei se no underground ou entrou numa bolha que a galera não tá vendo ele, sabe? E é um cara muito bom, meu, muito bom mesmo, assim, a gente parar para escutar as músicas. Pensar que ele teve como parceria, assim, em vários discos, somente o Nelson Coelho de Castro já mostra a grandeza e a genialidade de Bebeto Alves fazer música, né? Que é muita coisa, assim, tu ter o Nelson Coelho de Castro como teu parceiro e o Nelson te entregando várias músicas para tu colocar na tua voz, no teu jeito de fazer, isso já mostra a grandiosidade do Bebeto, sabe? Então, claro, ele é grande por si, mas essas parcerias, assim, tipo, por exemplo, porque lá ele vai gravar Milongueando uns troços, por exemplo, lá em 95, e ele tem uns caras com ele, tipo o José Cláudio Machado, o Ianel, o Boca Freire, então mostra o quanto esse cara é cercado de gente boa, porque ele é bom, ele é foda, ele é o cara, entendeu? E é gente boa dos mais variados gêneros, não é gente boa só do rock, né? É gente boa vindo de todos os cantos, assim. Os projetos dele fogem muito, assim. Até que a gente vai olhar, por exemplo, eu tava vendo, agora fugindo um pouco do álbum em si, né? Ele tem diversos prêmios açorianos na carreira dele. Em 97 ele ganhou como disco regional, em 98 ele ganhou como disco de samba, em 2000 ele ganhou como espetáculo de MPB, e em 2010 ele ganhou compositor de pop rock, em 2014 ele é indicado a MPB de novo, para ver como ele transita por vários gêneros de forma muito natural, né? Sim, não, e faz tudo muito bem, né? Isso é o mais maluco, né? Porque os caras às vezes transitam e não conseguem fazer nada bem. Ele transita e faz tudo com maestria. Wunder, mas agora é chegada a hora que nós queremos saber, assim, de fato, qual é a tua música favorita desse disco. Cara, como eu acho que tu vai... Eu fiquei em dúvida entre duas. Como eu acho que tu vai dizer que é Pegadas, pelo que tu falou, que tu conhecia, que era a música que tu mais conhecia,
eu vou em Críticos, cara. Eu acho que é uma música muito boa desse disco. E pra mim é uma música bem diferentona, sabe? Me chama muita atenção, porque eu tava ouvindo ela enquanto trabalhava, ouvindo o disco, e ela foi a música que me fez parar. E eu, por que eu tô ouvindo, sabe? Parei de trabalhar e ouvi aquela música, sabe? Então eu acho que é uma música que me chama a atenção e que é muito diferente de pegadas, muito diferente de outras músicas do disco. Então acho que um pedacinho de Críticos vai chamar a atenção da galera. Daqui a pouco tá lá só ouvindo nosso programa. E opa, que música é essa? Vai parar, saca? Perfeito, então vamos lá. Essa é a segunda canção do disco, né? Isso. Vamos de Críticos, então, aí, porque a nossa opinião sempre é crítica. Combinou com a gente. Criticamos aquilo que não conseguimos fazer. E algumas vezes criticamos aquilo que não conseguimos fazer. E algumas vezes criticamos aquilo que não conseguimos fazer. E algumas vezes criticamos aquilo que não conseguimos fazer. Cuidado! E tu, meu amigo, eu acertei a pegada nessa música preferida, ou tu vai me surpreender agora? Ah, cara, não poderia ser diferente. Eu acho que Pegadas é a música desse álbum, é a música que dá nome ao álbum. É a melhor música desse disco, não. É a música que tu coloca para ouvir, quer ouvir mais uma vez. É a música que fica no repete umas 5 vezes, tu não te enjoa dela. Tu canta juntinho, tu quer fazer um jeitinho, arrastar as mesas, foguear um pouco, ouvir um pouco, sabe? Então, dá para fazer de tudo com essa música. Não poderia ser diferente, eu quero ouvir um trechinho de Pegadas. Então, toca a pegada. Nas pegadas das minhas botas, chago as ruas de Porto Alegre. Na cidade dos meus versos, um sonho dos meus amigos. Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu percebo que não quero migalhas e tampouco medalhas, isso tudo é ilusão. Vendo as mesmas mentiras num país desenvolvido, armado até os dentes pra guerra, me dói o coração. Perceber a situação em que estamos envolvidos, sem perspectiva de qualquer solução, yeah. Nas pegadas das minhas botas, chago as ruas de Porto Alegre. Galerinha, estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje é dia de Haikuri. Hoje é dia 9/9 de 2021, enquanto estamos gravando. Sempre falo a data, vocês já sabem, para não apanhar do Vundeco, né? Então, galera, a gente ainda segue no distanciamento, a gente sabe que ainda não é momento de sair por aí mega louco, a gente está com algumas variantes chegando cada vez mais fortes no estado do Rio Grande do Sul. Então, quem puder, por favor, tome vacina, fique em casa ainda, se for sair, se cuida, não vamos fazer aglomeração, festinha clandestina, para a gente passar por essa da melhor forma possível, e daqui a pouco a gente está bem louco por aí, ouvindo várias paradas do Rock Gaúcho juntos. Isso aí, gente. A gente tá... Ontem, o dia que a gente está gravando, como eu disse, ontem foi o aniversário deste mago, desse meu historiador, e a gente conversando ontem, a gente falou que ano que vem, se tudo der certo, a gente quer tomar um trago pessoalmente ouvindo Rock Gaúcho, mas para isso a gente precisa se cuidar mais um tempo e seguir respeitando os protocolos para que a gente termine com isso logo e o Everton paga a cerveja para a galera no que vem. Então, galera, até o próximo programa. Tudo de bom para vocês. Quem gostou, comenta aí. Quem não gostou, também comenta. Compartilha com os amigos e inimigos. E até o próximo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Talvez eu ande sonhando muito,
sorrindo com outros planos pro mundo no balanço de um trem. Coisas tão boas e coisas tão bobas me vão